Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Teu cuidado leva a Deus e deixa. Fique certo com a palavra, e ela te guardará na hora dos apuros. Deixe que tudo fracasse, deixe que todos os outros prosperem. Fique firme com a palavra. Ouvintes preciosos, há duas maneiras de ficar firme com a palavra. Estar certo com a palavra, cumprir a palavra, cumprir as Escrituras. Isso é de acordo com a predestinação, de acordo com o propósito de Deus. Por um lado, nós podemos analisar convosco que Caim estava certo com a palavra, porque ele agiu segundo a sua semente, segundo a sua natureza. E não somente Caim, porque você pergunta, mas como Caim, filho da serpente, primeiro homicida, matou seu próprio irmão, estava certo com a palavra? Porque você sabe, matar um irmão é absurdo. Mas hoje vivem matando irmãos. Da mesma forma, os caimitas não têm pena dos irmãos. Eles assassinam seus nomes. Eles não têm pena de jogar palavras, responsabilidades que Deus não pôs sobre determinados irmãos, outros querem jogar culpas e assim por diante. São caimitas
matando irmãos. E nós sabemos que Caim e Abel estavam no mesmo lugar, no mesmo jardim, no mesmo Éden, na mesma mensagem. Quem viria matar um crente da mensagem hoje? A não ser quem estivesse dentro dela. Mas é bom todos pensarem isto. Até Caim estava certo com a palavra porque ele agiu segundo a sua natureza, a sua semente. Saul estava certo com a palavra. Ao perseguir a Davi, fazer o que fez, ele estava certo com a palavra, ele estava cumprindo a palavra. Ele estava agindo segundo a sua predestinação. Os cativos para a Babilônia estavam certos com a palavra. Quem não fosse cativo para a Babilônia não estava certo com a profecia que o Senhor houvera profetizado, dito, que eles seriam levados cativos e ficariam ali por 70 anos. E quem não fosse estaria fora do cumprimento da palavra. Nós encontramos aquele homem manco que estava espraguejando a Davi, com muita razão. Ele estava certo com a palavra. Era o Senhor quem o levantara para aquele fim. O próprio Judas Iscariotes estava certo com a palavra. Ele estava cumprindo as Escrituras. Tinha que haver uma missão para ele. Tinha que haver um momento para ele. Cumprir o propósito para o qual ele tinha vindo para o apostolado de Jesus Cristo. Pedro, ao negar a Jesus Cristo, estava cumprindo a palavra. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Isto era a palavra. Era assim, diz o Senhor. E ao negá-lo, ele estava cumprindo as Escrituras. Nós estamos vivendo numa era em que o amor está se esfriando. Os interesses particulares, a conveniência, o egoísmo, têm tomado conta dos corações daqueles que têm aparência, forma de piedade. Mas o amor se esfriaria. E quando o amor se esfria, é aplicado um zelo religioso e carnal pela palavra, pela verdade, pelo que é certo. E foi o que aconteceu com os fariseus, com os sacerdotes, para assim crucificarem a Cristo. Quando você vê irmãos traindo irmãos, o que é isto? É cumprimento da palavra. Se um homem está traindo o povo, ele foi predestinado para aquilo e você quer impedi-lo. Você é um falso hipócrita. Você quer impedir as Escrituras se cumprirem? Jesus não impediu. E muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Deus não faz. Aquilo que Deus não fez. Por outro lado, nós encontramos Abel, que era o cumprimento da palavra, da semente original. Abel teria que morrer, assassinado por Caim, pela inveja, pela falta de capacidade para realizar, pela falta de revelação. Enoque teve o cumprimento de sua palavra por andar com Deus. Deus o tomou para si. Noé cumpriu a palavra na construção de uma arca obsoleta ou antiquada, coisa que parecia uma ficção ignorante, uma ficção louca, uma ficção sem ciência, uma ficção fora da ciência. Mas ele estava certo com a palavra. Moisés estava certo com a palavra. E não quer dizer que Moisés não errou.
Davi estava certo com a palavra. Tudo o que aconteceu com Davi foi cumprimento da palavra. Tudo o que aconteceu com Jacó o colocava certo com a palavra, até para cumprir o significado de seu nome. Ele estava certo com a palavra. Maria estava certa com a palavra. Eles estavam certos com a palavra. A própria Jezabel, ao pintar os seus olhos e as suas unhas e fazer o que fez, ela estava certa com a palavra de Deus, para cumprir ali um tipo. Herodias estava certa, estava cumprindo um tipo. Alexandre Latueiro estava certo ao cumprir o tipo, quer dizer, ser o exemplo de um espírito que ficaria na igreja gentílica. Demas, não ficou escrito sobre ele à toa, para apenas a história de um Demas na igreja. Tanto de um lado como do outro, o grande mal está naqueles que, não tendo a revelação divina, querem impedir o cumprimento das Escrituras. E isto os coloca na verdadeira posição dos maiores falsos que existem na terra. Fique certo com a palavra, e ela te guardará na hora dos apuros. Cumpra, diz o profeta na mensagem, assim como fui com Moisés, serei contigo. Isso é o que precisamos hoje. É o que tivemos, é o que temos de ver através dos nossos hinos, da nossa música, do nosso próprio regozijo. É pôr a palavra primeiro. Então a batalha começa. Nós estamos destinados a ganhar. Só temos que ganhar. Fique certo com a palavra, guarde as direções dela, e ela te guardará na hora dos apuros. Moisés tinha enviado um grupo inteiro deles ao outro lado, mas todos eles voltaram confundidos. Não é com muita gente, com muitas cabeças. Eu não sou dono da verdade, mas o Espírito nos guiará em toda a verdade. É claro, quer dizer que se eu não sou o dono da verdade, então tem que ter um dono da verdade ali ao lado. Moisés tinha enviado um grupo inteiro deles ao outro lado, mas todos eles voltaram confundidos, porque cada um tinha uma ideia. Nenhum deles tinha um líder. Tinham Josué, Caleb, eles não tinham. Olha o novo ministério, ele nunca fez isso. Ele sabia que onde há 1.500 diferentes ideias, há 1.500 confusões. Há 1.000 e tantas denominações, seitas no mundo, então há 1.000 e tantas confusões. Mas há um que está com toda a verdade. Porque Jesus disse, o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. Mas ele enviou 2, Moisés, não é? Atravessem lá e espiem a terra. Não aquele monte de covardes, cheio de ideias próprias, que viriam somente atrapalhar o plano de Deus e pôr o povo em pânico, fermentado num espírito de covardia. Mas Deus já havia escolhido, desde antes da fundação do mundo, um Josué e um Caleb, que não faria alvoroço, que não ficava andando para cima e para baixo com alvoroço. Eles sabiam aonde estavam parados. Deixe que tudo fracasse, deixe que os outros prosperem, deixe que os homens que têm uma forma de piedade, negando entretanto o poder para sustentar um homem,
indiferente de seus próprios pensamentos, o poder da soberania. Eles negam, eles têm forma de piedade, eles têm forma de amor, de amizade, mas eles negam a eficácia disto. Que Deus possa sustentar um homem pela sua soberania. Eles querem simplesmente andar atrás de seus interesses políticos, religiosos. Mas você, ouvinte, não seja levado por esse grupo de confusão. Tenha confiança em Deus. Tenha fé em Deus. Deus não está exigindo que você seja aquele pássaro branco entre todos os pássaros negros para que Ele possa te distinguir. Ele te conhece desde antes da fundação do mundo. Isto é certo. Deixe, diz o profeta, que os homens tenham uma forma de piedade, de amor, de amizade, mas nunca arcam, nunca enfiam o ombro debaixo para ajudar nas necessidades, mas sempre para afogar, sempre para sufocar, negando assim a sua eficácia. Mas se você sabe onde você está parado, você permanecerá naquilo que Deus te chamou. Indiferente se o mundo lhe rejeita, você se manterá o mesmo. Você não variará dessa palavra. Se 1000 cai à sua esquerda, 10.000 à sua direita, você não oscilará. Esta é a mensagem de Deus para você, eleito. Quem vai te levar no rapto não é esse fariseu religioso, não. Quem vai te levar no rapto é a transformação pela fé perfeita e, antes de tudo, a sua predestinação, a sua eleição. Você tem a mensagem que te prepara para o rapto. Sabe qual é o problema hoje? É que nós tentamos ganhar a dianteira da palavra. Nós queremos até fazer uma igreja melhor do que aquela que o profeta fez. Melhor do que aquela que Jesus fez. Nós queremos fazer uma igreja mais santa do que a de Paulo. E não há igreja mais santa do que a igreja católica romana nesse século. A única coisa santa que existe é o Espírito Santo. E, no entanto, todas elas vivem coando mosquito e engolindo camelo. Todas elas estão cheias de vômito. Todas elas estão carecendo de Deus. Quando pensam, quando pegam a forma da piedade, ela nega a sua eficácia. Mas você, eleito, fique certo com a palavra, e ela te livrará nas horas desses apuros. Mas o mal, diz o profeta, é que nós queremos ganhar a dianteira da palavra e passarmos por um lado e fazermos a palavra convir a isto e a palavra convir aquilo. Depende da conveniência política do momento. Usar a palavra, os meios e os acontecimentos por conveniência. Lá na política é assim também. Usa a lei, os artigos, dependendo de quem está infringindo. Se for do outro lado, do outro grupo, então há lei bastante contra aquilo. Se for do meu grupo, então há lei bastante a favor. Isto é a política. Mas você, filha de Deus, você, filho de Deus, fique certo com a palavra, sabendo que só o Senhor é Deus. Abençoados sejam os seus corações. O que nós precisamos hoje é seguir a palavra de quem? Formalizada por quem? Estabelecida por quem? Então nós gostamos da mensagem do profeta que diz, quando o povo tem um homem na frente, então Deus faz com que aquele homem erre, para assim o povo tirar a atenção dele. Sim, quando este homem,
ao contrário do que o profeta fez, fica chamando a atenção dos membros para si. E cada pastor tem, sim, responsabilidade pela sua própria congregação. E o povo está olhando para ele, então cada pastor terá que errar. Cada pastor vai ter que errar, porque se o povo não está olhando para ele, ele é um falso. Ele não é um pastor, para começar. Então, isso vai se cumprir com cada um deles. Mas por quê? Porque eles estão atraindo a atenção do povo para si. E um verdadeiro ministério nunca fez isto. E nunca o fará. Olhe para Cristo e não para mim, diz o profeta. João disse, eu tenho que diminuir para que ele cresça. Não que João estivesse comprometido, não que João estivesse enredado, não que João estivesse justificando. Quando o profeta pedia oração e dizia que estava aflito e necessitado, em luta, não queria dizer que ele estava fracassado. E Satanás, nós não estamos fracassados. Diga, minha irmã, diga, meu irmão, creia no poder da cura divina, creia no poder da palavra, creia no batismo em nome de Jesus Cristo, creia na sua palavra e ela te livrará da hora dos apuros, porque só o Senhor é Deus. Sendo só o Senhor que é Deus, então só a palavra é Deus. Que Deus te abençoe com esta mensagem e se arraigue nela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.